Videoaula nova no ar, e o tema dessa nossa videoaula vai ser o filo molusca, e espero que vocês gostem. O filo molusca é composto pelas ostras, mexilhões, lula, polvo, caracóis e assim vai. A maioria dos indivíduos são marinhos e possuem a assimetria bilateral. O corpo é mole e é recoberto por um manto. Além desse manto, vai ter uma concha externa. Essa concha externa é formada por uma camada orgânica e outra camada de CO3. Vão fazer as trocas gasosas, vão ser por quitenídeos e as tais conhecidas brânquias. A excreção vai ser por nefrídeos ou rins e são animais celomados. E são animais que também possuem órgãos sensoriais. O trato digestório é completo e o sistema circulatório é aberto. A alimentação é diversificada porque vai ter indivíduos herbívoros, carnívoros e onívoros. A principal característica desse filo são que na boca desses animais vai ter um órgão chamado rádula. Essa rádula é um órgão raspador e triturador, que faz para facilitar a absorção do alimento. A reprodução vai acontecer sexualmente, nada de assexuada, vão ser indivíduos monóicos. A fecundação é interna e o desenvolvimento é direto. Indivíduos dioico, fecundação externa e desenvolvimento indireto. Eu vou falar sobre a classe gastrópoda, ou seja, gastro, ventre, estômago, poda, pés, pés no ventre, no estômago. São cerca de 60 mil espécies viventes e dentro dessas espécies são caramujos, lesmas e caracóis. Também é importante lembrar que os caracóis e lesmas vivem em ambiente terrestre úmido, enquanto caramujos são aquáticos. Também os caracóis são animais monóicos, ou seja, hermafroditas, fazendo a fecundação cruzada, formando assim a larva Veliger. Sofreram evolução, o desenvolvimento de uma cabeça e o alongamento dorsoventral do corpo, fazendo a conversão da concha e formando um escudo protetor. A concha se espiralizou, formando assim, possibilitou que o animal se recolha para dentro dessa concha, fechando o opérculo, formando assim um refúgio portátil. Os gastrópodes são caracterizados por torção, que ocorreu durante o desenvolvimento embrionário, formando refúgio portátil. Os gastrópodes são caracterizados por torção, que ocorreu durante o desenvolvimento embrionário, formando a massa visceral e sofreu a torção em 180 graus no sentido anti-horário. Possui um trato digestório nu, cordões nervosos em forma de 8, por causa da torção do corpo. A maioria são sedentários e alimentação diversificada, e também a presença de rádula. A maioria são dioicos, da larva trocófora e Veliger. Bom, vou falar para vocês um pouquinho agora da subclasse Prosobranquia. Dentro da classe gastrópode tem várias subclasses e uma delas é a Prosobranquia. A gente sabe o que de Prosobranquia? Que existem cerca de 18 mil espécies. Como já foi mencionado, eles sofreram uma evolução, que no caso seria a torção em 180 graus. São espécies que apresentam diferentes formatos de conchas, podendo encontrar espécies com conchas helicoidais, espiraladas ou em formato de escudo. Como foi mencionado também, eles apresentam o opérculo, que quando o animal é molestado ou quer se refugiar, ele vai para dentro da concha e seu opérculo vai criar uma espécie de barreira protetora. Também sabemos que a maioria é marinha e essa subclasse se divide em 3 ordens, sendo a arqueogastrópoda, mesogastrópoda e neogastrópoda. Refúgio portátil. Os gastrópodes são caracterizados por torção, que ocorreu durante o desenvolvimento embrionário, formando a massa visceral e sofreu a torção em 180 graus no sentido anti-horário. Possui um trato digestório nu, cordões nervosos em forma de 8, por causa da torção do corpo.
A maioria são sedentários e alimentação diversificada, e também a presença de rádula. A maioria são dioicos, da larva trocófora e veliger. Bom, vou falar para vocês um pouquinho agora da subclasse Prosobranchia. Dentro da classe Gastrópode tem várias subclasses e uma delas é a Prosobranchia. A gente sabe o que de Prosobranchia? Que existem cerca de 18 mil espécies. Como já foi mencionado, eles sofreram uma evolução, que no caso seria a torção em 180 graus. São espécies que apresentam diferentes formatos de conchas, podendo encontrar espécies com conchas helicoidais, espiraladas ou em formato de escudo. Como foi mencionado também, eles apresentam o opérculo, que quando o animal é molestado ou quer se refugiar, ele vai para dentro da concha e seu opérculo vai criar uma espécie de barreira protetora. Também sabemos que a maioria é marinha e essa subclasse se divide em 3 ordens, sendo a Arqueogastrópoda, Mesogastrópoda e Neogastrópoda. Bom, eu vou continuar falando da ordem Arqueogastrópoda. Deles são os animais mais primitivos, ou seja, possui a estrutura branquial, que possuem a corrente de água exalante que passa por cima da cabeça. A alimentação são de herbívoros, algas, poríferos. A rádula com dentes, docoglossa, que é um pequeno dente central, margeados por poucos dentes laterais e marginais. E rhiptoglossa, que possui um grande dente central, com poucos dentes laterais e muitos dentes marginais, formando um leque. Eu vou falar outra ordem, que é a ordem Mesogastrópoda. E a principal característica dessa ordem, porque são animais com opérculos córneo, eles vão ter também a presença de um par de tentáculos e um par de quitenídeos. E uma característica específica dessa ordem também, que a rádula vai ser com 7 dentes em fileirinhas. Bom, vou falar da ordem agora Neogastrópoda. E o que a gente sabe dessa ordem? Bom, eles apresentam um grande ostrádio, esse ostrádio seria um órgão sensorial. A rádula presente nesse animal é a raquioclossa, ráquio significa espinho, ou seja, é uma rádula em formato de espinho. Essa rádula vai apresentar de 1 a 3 dentes por fileira. E o que se destaca nessa espécie é que eles são os que apresentam peçonha. E um exemplo que nós temos é o Conus sp. Bom, eu vou falar sobre a subclasse Opistobranchia. Primeiro, o importante é que eles têm o rinóforo, que é um segundo par de tentáculos sensoriais. Eles sofreram uma torção no corpo de 180 graus e depois de 90 graus. Eles têm 2 ordens. A primeira ordem é a Nudibranchia, que são a das lesmas do mar. Eles são marinhos e são coloridos. Eles possuem prolongamentos ao redor do corpo, que se chama de séries. E a outra ordem é a ordem Anaspidia, que é a das lebres do mar. E elas possuem conchas e são marrons, enquanto a Nudibranchia ela não possui concha. Eu vou falar da subclasse Pulmonata, que são os caracóis, lesmas terrestres e gastrópodes de água doce. A ausência de quitenídeos geralmente possuem de um ou dois tentáculos, pares de tentáculos. A locomoção é por um pé que promove ondas e a alimentação dessa subclasse ela é diversificada. Na reprodução a maioria é monóico. Eles realizam a fecundação cruzada, podendo ser interna ou externa, tendo desenvolvimento direto nos terrestres e indireto nos aquáticos. A importância essa subclasse no envolvimento com o homem, ela é o intermediário hospedeiro. Eu falei certo? Ele é o intermediário hospedeiro da Schistosoma mansoni. Biválvia ou pelecípoda. Biválvia significa 2 valvas e pelecípoda significa pé em forma de machado. Eles são as ostras, os mexilhões, as vieiras e os teredos. Eles podem ser divididos em 3 grupos. Os protobrânquios,
eles se alimentam de detritos no substrato, os lamelobrânquios, que eles são filtradores, e os septibrânquios, que são carnívoros. Eles são desprovidos de rádula, por serem filtradores, e por isso eles possuem um sifão inalante e exalante. Eles podem ser hifaunísticos, que são enterrados na areia, epifaunísticos, que são fixados ou nubentos, e perfuradores. Eles são os únicos moluscos que produzem as pérolas. O corpo deles são corpos achatados lateralmente e um corpo mole. E eles possuem um manto que tem 3 camadas. O trato digestório é completo, o sistema circulatório é aberto e as trocas gasosas eles fazem pelos quitenídeos. Eles possuem um sistema nervoso e órgãos sensoriais, que são os ocelos, estatocistos e tentáculos sensoriais. Eles fazem a excreção pelos nefrídeos. A reprodução deles, a maioria é dioica, e eles passam por uma fase larval, que é pela trocófora e a Veliger. Mas os que são de água doce, eles passam por um outro tipo de larva, que é a larva gloquídeo. E eles possuem uma relação com o homem, que é tanto de alimentação, que nós nos alimentamos do animal, e depois descartamos a concha. E aí ocorre a reação Bax, que é quando sobrepõe várias dessas conchas. Eu vou falar da classe Cefalópoda, que abrange as lulas, polvos, sépias e náutilos, todos marinhos e pelágicos, que é quando eles não dependem do fundo marinho. Eles passaram por uma evolução, tendo o corpo alongado, tornando-se os maiores invertebrados, podendo chegar a 20 metros. Não possuem presença de concha nos fósseis, porém, atualmente, há uma única espécie que tem concha, que é os náutilos. A locomoção é por propulsão a jato. Eles fazem a troca gasosa por um par de brânquias e eles são carnívoros. Eles têm, para fazer alimentação, glândulas salivares com veneno ou ventosas com ganchos e dentes. A excreção é feita por nefrídeos e o sistema nervoso e órgãos sensoriais deles são bem desenvolvidos. A reprodução é sexuada, ocorre fecundação interna e formam ovos, emergindo jovens por desenvolvimento direto. Bom, a diferença entre as lulas e os polvos é que os polvos eles possuem 8 tentáculos e possuem a cabeça mais arredondada, enquanto a lula ela é achatada, e no caso dos machos eles vão possuir 10 braços, enquanto já a fêmea ela possui 8 braços e 2 tentáculos. Esses 2 tentáculos servem para segurar uma concha que ela secreta, que ela faz, uma concha para depositar os seus ovos. E depois ela vai lá e coloca no lugar onde vai ficar os ovos.